Estamos aqui hoje para mais um episódio incrível do Relaxa, Tudo Passa. E hoje nós vamos ter uma pessoa que é super especialista em organizar a vida das mulheres e pode organizar a sua também. Adivinha de quem eu estou falando? Claro, da minha parceira, a sócia da linda, maravilhosa, doutora Aline Jaldi Pontes. Oi, gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui nesse episódio maravilhoso que a gente vai trazer hoje questões que vimos muito no consultório, que sempre aparece, são dores assim de muitas mulheres, muitos pacientes que entram em contato para ajudar, para auxiliar. Então, a gente trouxe um tema muito legal, que é sobre como equilibrar os papéis da vida. Gente, isso é muito babado, porque olha, Aline, vou falar assim muito sério contigo. Todos os dias eu me pergunto, e eu também recebo muitas pessoas perguntando de mim isso no consultório, doutora, como é que a gente dá conta de menino, de marido, de mãe, pai, primo, amigas, e a gente tem vida profissional, e a gente ainda tem que malhar, tem que se exercitar, tem que fazer cabelo, tem que estar com a unha pronta, e tudo isso ainda tem que se atualizar profissionalmente, né? Ainda tem que estar sabendo do que está acontecendo no mundo, e tá muito babado. Algumas pessoas, um dia desse fiz um post no meu Instagram que eu coloquei assim, play na vida. Algumas pessoas perguntam, Ale, o teu dia tem 24 horas igual o meu? Porque parece que eu não consigo dar conta de tudo que tu fazes. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje. Como que as pessoas chegam, que elas queixam, que pode ser a situação que você se encontre também. Como que isso alimenta sentimentos negativos e como que a gente resolve. Porque a gente não traz só o problema, não. A gente também traz a solução aqui. Esse podcast, ele é para esclarecer. Inclusive, tenho recebido muitos feedbacks positivos do podcast, dizendo que a gente abordou temas muito importantes de forma completamente diferente, que abriu horizontes para algumas pessoas. Muitos feedbacks positivos sobre o nosso podcast. Estamos no caminho certo. Vamos nessa, vamos continuar. Vamos continuar aqui, dando aqui o nosso melhor. Como a Ale falou, do mesmo jeito, acontece comigo. As pessoas falam, Aline, eu não acredito que tu dá conta de todos esses papéis. Você com certeza não tem 24 horas, tu não dorme. Eu já ouvi falar que eu não durmo, né? Eu falei, gente, pior que eu durmo. E durmo muito bem, obrigada. E o que acontece é que, primeiro, existe a percepção de si mesma. O que é que tá te incomodando? Quais são as tuas reclamações diárias? O que tá perturbando o teu juízo aí? O que tá te deixando sentir essa tristeza de você não dar conta de algo? O que é que você não tá dando conta de você mesma? Geralmente, as pessoas chegam no meu consultório falando, eu tô cansada porque eu não tenho tempo pra nada. Só tenho tempo para minha família, para o meu trabalho, casa, acabou. Não tenho tempo para mim, não tenho tempo para as minhas amigas, não tenho tempo para fazer uma atividade que seja fora de todo o meu contexto de vida, que eu gostaria de estar fazendo e não tô. Geralmente, quando essas pessoas chegam lá, eu falo assim, vem cá, me responde aqui uma coisa. O que é que você gosta de fazer? O que você gostaria de estar fazendo e não está fazendo hoje? E o que você não gosta de estar fazendo e está fazendo hoje? Essas perguntas são poderosas. Interessante essas perguntas, porque, assim, é muito engraçado como a gente nunca trocou muito essa ideia, né? Primeira vez que a gente está realmente conversando sobre isso, mas as pessoas chegam com essa demanda e o que eu pergunto, a pergunta de ouro que eu faço é: qual é o momento da sua agenda que você está se colocando na sua agenda para você fazer o que você quer, para você fazer o que você gosta, para você recarregar suas baterias, para você encher o seu potinho de energia. Então, isso é muito importante porque as pessoas elas não se agendam. Não. Então, a agenda, ela é de todo mundo chega, todo mundo faz, e a pessoa acaba fazendo tudo que os outros querem, e ela não faz o que ela quer. Não. Isso é importantíssimo. Se faça nesse momento, você estiver assistindo esse podcast, se faça essa pergunta. Antes de você responder a essa pergunta, você deixa o seu like. Você... Começou. Olha, mas eu tô feliz. Mas hoje ela tá good vibes. Ela gostou do feedback de que tá tudo indo bem. Você deixa o seu like, encaminha, porque eu tenho certeza que assim como você, tem um monte de amiga sua que tá precisando ouvir as dicas de ouro que a doutora Aline vai deixar aqui.
E essas perguntas são fundamentais. Repete, Aline. Então vamos lá. Me diga coisas que você faz, mas que você não gosta de estar fazendo. Que você faz por obrigação, que você faz porque não sabe dizer não, que você faz porque, enfim, alguém te impôs isso. E coisas que você não faz hoje, mas gostaria de estar fazendo. Muito legal. E aí a outra pergunta, que é a pergunta que, no caso, eu sempre faço para as pessoas, né? Qual é o horário que você está se colocando na sua agenda? E eu acho que essa pergunta, ela vai muito de encontro com a pergunta do que você gostaria de fazer e não está fazendo. Exatamente. Porque é nesse momento que você abre um espaço na sua agenda e você coloca seu nome bem grande lá e você vai fazer essas coisas que são para o seu prazer, para sua alegria, para o seu bem-estar. Exatamente. E a gente percebe, assim, que o que vem pro consultório são pessoas que nunca pararam a ler, nunca pararam para pensar isso. Foi assim, uma coisa levando a outra, aí o mundo vai cobrando da gente, vai forçando a barra, a gente vira mãe, vira esposa, a gente continua sendo filha, irmã. Tem tantos papéis, e é sobre isso que a gente tá falando hoje, que a gente não dá conta. E aí, quando chega naquela hora que você tá exausta, que você já tá num pico de ansiedade, você já tá... que você busca ajuda, você já tá nesse nível, né? Agora, Aline, antes da gente passar para uma outra coisa que é muito importante dentro desse tema, me deu também um insight aqui, né? As pessoas chegam até nós. Ela chega até você num quadro, muitas vezes um pouco mais leve. Quando chega comigo, já tá realmente assim... Eu sei do que tu tá lembrando. Gente, eu sei do que ela tá rindo. Desculpa, eu vou contar. Eu posso falar, produção? Olha, é pesado. Eu posso falar? É pesado, acho que 18 anos Olha, não vai... Gente, diretor, eu posso falar? Porque eu vou contar. É uma besteira, mas é engraçado. Eu posso dizer. Fala, Alessandra, por que eu tô rindo? Porque quando vai pra Aline, tá cheirando cocô. E quando vai pra mim, já tá pegando, passando a merda na parede. Ela disse que quando vai pra mim, ainda tá amassando dinheiro. Mas quando chega pra ela, já tá rasgando dinheiro. Fazendo origami, entendeu? Então, assim, a gente tem essa relação de amor e ódio que ninguém quer ver pro psiquiatra. Mas as pessoas resistem muito. E o que acontece? Quando a pessoa ela vem, muitas vezes pro psiquiatra, ela não quer pro psicólogo. Porque ela diz que ela não tem o que conversar. E quando ela vai pro psicólogo, ela não quer vir pro psiquiatra porque ela não quer tomar remédio. Então, eu queria que, já que eu sei a percepção do meu lado, né, que a pessoa tem muita resistência de ir pra terapia, e, gente, uma coisa muito importante, eu quero dizer isso diretamente para você. Sem terapia não tem mudança, porque remédio não muda pensamento. O remédio Arrasou. Pronto, hashtag pronto, falei. Nossa, lava minha alma. O medicamento, ele vai reduzir o sintoma. Mas o pensamento, a crença que lhe leva ao sofrimento e o sofrimento que lhe adoece, você só vai mudar na terapia, amada. Querida, faça terapia. Terapia é vida. Você não pode só tomar remédio. E se você for pra terapia e houver necessidade de você ser encaminhado pro psiquiatra, você não pode achar que o seu psicólogo não tá dando conta. É porque você não tá mais funcional. Você precisa de ajuda medicamentosa. E como a Alessandra falou, esse trabalho em parceria do psicólogo, do psiquiatra é fundamental para tu ter qualidade de vida. A gente tá pensando na sua qualidade de vida, mulher. Acorda. Por favor, vamos nessa. Acorda, porque quando junta tudo isso, vem o grande X da questão. Doutora Aline Jaldi, vou dizer uma palavra que agora vai emocionar corações. Ai, meu Deus. Porque eu sei que todas as mulheres que estão aqui assistindo, sim, alguma vez na vida, inclusive nós, inclusive a gente, e muitas vezes na vida, horrores, sentimos como lidar com a culpa. Como lidar com essa culpa? Uau! Essa culpa, ela dói. E a gente fala até, a gente até brinca que nasce uma mãe, nasce uma culpa. Essa culpa, ela vem junto com a gente na maternidade. Como lidar com essa culpa? Primeiro, a gente tem que falar sobre isso. Porque quando a gente verbaliza, Lê, quando a gente coloca pra fora o que a gente tá sentindo, os nossos pensamentos, a gente consegue... Primeira parte, a gente consegue se ouvir falar, organizar esses pensamentos, e aí a gente consegue começar a trabalhar devagar
qual é a raiz dessa culpa, da onde vem, o que tá te trazendo, o que tá te remetendo a você ser tão ausente assim. Eu sou muito ausente em casa. Eu sou muito ausente no trabalho, eu não dou meu melhor, ainda não estou onde eu gostaria de estar, eu me sinto culpada, eu não sou boa em nada. Essa culpa, ela vem de uma autocobrança excessiva para que você seja excelente, a Mulher Maravilha em todos os papéis. Isso não existe. Não existe. O que existe é o caminho do meio, o equilíbrio. Naquele momento, para aquele tempo, para aquele dia, eu estou dedicando ao meu trabalho. Naquele momento, para aquele tempo e para aquele dia, eu estou me dedicando à maternidade. Naquele outro momento, naquele tempo e naquele dia, eu estou dedicando para ser filha dos meus pais, para estar com os meus pais. Naquele tempo, naquele outro momento, eu estou me dedicando para me especializar na minha carreira, estudar, fazer coisas que vão dar crédito, vão dar mais conhecimento, vão me trazer mais autonomia na minha área. Então, você que tem essa culpa excessiva para ser excelente em tudo, temos que trabalhar no consultório essa culpa, porque você nunca vai ser 100% em tudo. Porém, quando você consegue organizar alguns papéis da sua vida que são os mais importantes para você, que estão linkados aos teus valores mais importantes, e que você consegue dedicar tempo àquilo, onde você foca e expande. E aí sim nós conseguimos reduzir essa culpa, porque a gente percebe que o melhor que a gente pode estar fazendo para aquele papel e para aquele momento é isso. Exatamente, é você fazer o melhor que pode com as ferramentas que tem. Então, esse é o princípio básico, né, da inteligência emocional, que você vai fazer o melhor que pode com aquele recurso que você tem disponível no momento. Sim. E que dentro de tudo isso, eu acho que uma coisa que resume muito o que tu falaste é viver o agora. O poder do agora, ele é fantástico, né? Inclusive, tem até livro falando sobre isso. Porque quando a gente não vive o agora, a gente está numa situação, por exemplo, de uma melhoria profissional, né? Tipo assim, a gente viaja muito, às vezes, para congresso, curso, para você buscar um aperfeiçoamento, para você ser melhor para as clientes, né, que nos buscam. Então, nesse momento, muitas vezes a pessoa podia estar dizendo, eu estou aqui nesse momento no congresso, mas eu queria estar em casa com meus filhos. Não, você não queria. Você escolheu. A vida é feita de escolhas. Eu pintei isso no meu consultório. Então, essa frase está lá estampada na parede. A vida é feita de escolhas. Faça as suas. Doutora, qual é a melhor coisa que eu posso fazer pela minha vida? Escolhas, querida. É a melhor coisa que você pode fazer. Porque quando você faz escolhas, você vai viver o agora. Você vai estar no curso, você vai estar ali dedicada no curso. Você chegou em casa, você vai estar ali dedicada em casa. Agora, você está no curso pensando em casa. Você está em casa pensando nas coisas do curso, não dá certo. Não dá certo. Não dá certo, gera culpa, baixa a produtividade e não vai. Então, não vem com esse mimimi, com esse negocinho. Porque eu tô aqui nesse curso, mas eu queria estar em casa com meu filho. Eu não queria, porque senão não tinha ido. Então, pronto. Então, quer ser mãe, larga a profissão e vai viver frustrada. Escolha. Vai viver frustrada, porque daqui a pouco os filhos crescem, vão embora, entendeu? E você vai viver frustrada porque você viveu a vida dos outros. Você não viveu a sua. Então, viva a sua vida, cuide de si e planeje o que você vai fazer para você. Exatamente. E aí, nesse planejamento, é que eu quero aqui, Aline, perguntar de ti. Como é que a pessoa estabelece? Quais são as suas prioridades? Como é que ela coloca isso na sua agenda para ela ter uma vida mais equilibrada, onde ela se sinta mais plena e mais feliz? Isso aí, adorei essa pergunta. É assim, gente, a Alessandra falou, eu vou pegar o gancho aqui das escolhas, porque você precisa deixar claro quais são os papéis que você quer escolher fazer. Não dá para dar conta de tudo mesmo. Quais são os papéis, né? Os pratinhos que você vai querer equilibrar. Eu vou querer equilibrar o meu papel de mãe, eu vou querer equilibrar meu papel de filha, eu vou querer equilibrar meu papel de esposa e meu papel de profissional. Não, mas eu também quero equilibrar meu papel de contribuir para a comunidade onde eu trabalho, né? Onde eu vivo. Eu quero contribuir para minha vida espiritual. Eu quero me dedicar ao papel de irmã. Eu tenho que dar mais tempo para o meu irmão, por exemplo. Então, assim, o que você quer fazer? Você tem que, quando a Alessandra fala, você tem que escolher, é difícil escolher, mas não escolher também é uma escolha. E aí, quando a gente não escolhe algo, a gente fica aí à deriva, deixando a vida levar a gente. E a Ale falou uma coisa que é impressionante, eu fico impressionada, uma pausa aqui, em como a gente é conectada, mulher.
Na minha parede tem escrito o seguinte, na tua tem a vida é feita de escolhas, Eu né? pintei agora, esse final de semana. Jura? Juro. Na minha tem escrito, eu vou te mostrar, acho que você nunca foi lá, né? Tem escrito assim, ó. O que se leva dessa vida é a vida que se leva. Uau! Muito. Ou seja, tem tudo a ver com o que você tá falando. Tudo fazer escolhas e levar a vida que você escolheu e quer levar. Porque senão, fica tudo... Deixa a vida me levar e quando chega no final eu tô frustrada. Aline, eu queria que você repetisse, porque eu queria que você que está assistindo esse podcast anotasse isso. Porque agora é aquele momento que você vai dizer para todas as suas amigas, amiga, tua vida é feita de escolhas. Você vai anotar isso, você vai encaminhar esse podcast e você vai prestar muita atenção que a doutora Aline vai repetir. Não fazer escolhas também é uma escolha, né, doutora Aline? Repita. Vou repetir. Vamos deixar isso bem claro. Não fazer escolhas também é uma escolha. E o que você leva dessa vida é a vida que você leva. E se você não escolher, essa é a vida que você tá levando. A vida vai escolher por você. E no final, como a Ale falou, não adianta chorar, porque já passou. Então, o agora é importante. E aí, o que a gente faz no consultório, Ale? Voltando já à pergunta dos papéis. Quais são os papéis que você quer priorizar agora, para os próximos meses, semanas? Sim, que pode mudar. Devagar, pode mudar. E muda. Tomara que mude, tudo, né? Porque não dá também para você ficar só naquela, onde você foca e expande. Se você focar só nesses 3, nesses 4, todo o resto que também é importante para você, você vai deixar de lado. Então, vamos focar um passo de cada vez nos papéis que você quer priorizar hoje. Mas vamos estruturar. Tu achas que essa revisão poderia ser, digamos assim, esse estabelecimento de papéis, esse repensar, seria uma projeção mensal, trimestral, semestral? O que eu faço no meu consultório? Geralmente a pessoa ela já vem com uma dor, né? Então ela já tá sentindo, por exemplo, que ela tá falhando com ela mesma. Então é o primeiro papel, é ela com ela mesma, né? O segundo, com a maternidade, é o segundo lugar. O primeiro e segundo lugar viva competindo aí. É isso tô mesmo. falhando na maternidade ou tô falhando comigo mesma ou os dois ao mesmo tempo, né? E o terceiro, geralmente, que vai pra mim, é o profissional. Aí o quarto já é um amoroso, já né? É o casamento. O casamento e tal. Desculpa os namorados, os maridos, mas vocês não são os prioritários nas queixas, né? Sorry, sinto muitos falamentos. Desculpa. Um dia já foi, hoje não é mais. Mas assim... Quando os filhos não existiam, eles eram prioridade. Eles eram. Quando o filho existe, já desce um pouquinho o patamar. Mas por que isso? Porque quando a gente tá bem pra gente mesma, e eu acho que esse tem que ser o primeiro papel, a gente tá bem pra ser profissional, a gente tá ciente do que a gente tá fazendo, a gente tá bem pro nosso filho, a gente tá bem pro nosso marido, a gente tá bem pras nossas amigas, a gente tá bem pros nossos pais. Quando a gente não tá bem com a gente mesma, a gente não tá bem pra nada. Isso é muito importante frisar. Então, geralmente, quando a pessoa chega pra mim, eu falo, vamos lá, o que você gostaria de estar fazendo que você não tá por você? Ai, Aline, exemplo, eu gostaria de estar aprendendo um idioma e eu nunca consigo. Eu gostaria de estar aprendendo um instrumento musical, eu nunca consigo. Eu gostaria de estar dedicando um pouco mais à minha vida espiritual e eu nunca consigo. Então então coloca aí pra mim. Aí coloca. Vamos começar um passinho de cada vez por aqui. Essa semana, eu quero que você escolha um local para você fazer que seja compatível, que dê para você adaptar a sua rotina, seja online ou não, uma aula de algo que você quer fazer. Ou, por exemplo, que você escolha um dia na semana, vamos supor, eu gostaria de ter mais tempo com as minhas amigas e eu não tenho. Isso é importante para mim. Escolhe um dia na semana que você vai dedicar a isso, você vai marcar no grupo com as suas amigas um café, toda semana, quarta-feira, vamos tomar um café, não sei aonde. Então, assim, o que você gostaria de estar fazendo por você que hoje você não tá? Começamos por aí. A gente usa uma ferramenta no consultório, que é uma ferramenta da psicologia positiva, que é a roda da vida. Eu trouxe aqui para mostrar, né? Isso aqui tá até no meu Inclusive, é uma ferramenta que é usada no coach, é uma ferramenta maravilhosa. Assim, que ela tem várias versões, porque ela tem, assim, alguns que dividem em 7, 8, 9, 10, tem de 12, tem várias formas, né? Porque ele tem subgrupos, né? Isso, exatamente. Esse aqui, ele é bem simplificado. Né? Ele tá dividido na parte de você com você mesmo, sua vida profissional, tem você com relação social, tem você com a sua família. Então, ele tá bem dividido por aqui, né? Eu vou ler aqui para vocês, por exemplo. Então, tem a ver com a sua vida interior, intelectual e espiritual, propósito de vida. Profissional, eu dividi em carreira, missão e finanças. A vida...
você, né, saudável, social, sua saúde, disposição, diversão e lazer, sua vida social em termos de contribuição, como é que você está em questão de contribuição, doação em ambiente e grupos, e na sua vida sentimental, que é família e amigos, amorosa ou conjugal. Então, ela está dividida assim. E aí eu peço para a paciente dizer o seguinte: de 1 sendo muito ruim a nota que eu estou dando para essa área da minha vida, e 10 sendo muito bom, como é que você está em cada área da vida aqui. Aí, nesse momento, a gente começa uma autoanálise, uma reflexão muito legal de autoconhecimento. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa ela não parou para olhar, ela não parou para se ver em todas as áreas da vida dela. Ela, às vezes, nunca tinha nem parado para pensar: olha, eu não consigo, não tinha nem imaginado se eu contribuo socialmente. Às vezes a pessoa ela me responde assim: socialmente eu contribuo, eu dou esmola no sinal. Eu reservo umas roupas aqui no final do ano e eu faço isso. Tá, mas você gostaria de fazer mais alguma coisa? Não, Aline, eu gostaria de estar ajudando uma instituição, por exemplo, fixa. Mas a gente também, assim, uma coisa importante que eu aprendi, né, é que também é importante ver a essência de cada um. Exato. Então, por exemplo... cada um é único. Cada um é único. Então, o que acontece? Você não precisa se culpar porque a gente tem uma herança judaico-cristã, onde eu não estou falando mal de nenhuma religião, nós estamos falando de uma formação cultural, de um consciente coletivo de uma sociedade, onde as pessoas tendem a se culpar quando elas têm uma vida financeira melhor, onde gera uma culpa quando você não está fazendo dentro de alguma ação ou projeto social. Então, você não tem que fazer essas coisas para você expiar culpas. Você não é obrigado a fazer alguma coisa em uma instituição de caridade por obrigação. De forma alguma. Assim, isso é importante porque tem muitas pessoas que fazem para postar. Oi? E não para ajudar de verdade, né? Tem muitas pessoas que fazem porque se sentem obrigadas. Tem muitas pessoas que fazem porque acham que um pouco do seu dinheiro a pessoa vai dar para se sentir menos culpado. Então, você deve colaborar socialmente partindo do que você gostaria de fazer pela sociedade, pelos menos favorecidos, pela humanidade. E não porque aquilo é uma obrigação ou porque você quer ficar bem na foto da rede social. Então, é muito importante, quando a gente faz uma coisa para Deus, que a gente queira agradar o coração de Deus e não o coração dos likes das redes sociais. Exatamente. E aí, o que acontece? Você, através dessa ferramenta, você começa a olhar para dentro e falar: não, isso aqui é um papel importante para mim, isso faz sentido e eu quero fazer isso. Ou não, isso aqui não é uma prioridade no momento. E quando isso não é prioridade, você acaba fazendo o quê? Você acaba deixando de lado. Quando aquilo não é prioridade para você, você vai botando no cantinho. E, de repente, você começou a preencher algumas áreas da tua vida e aquilo ali foi rendendo, foi rodando, foi funcionando. E você... Olha, agora tá na hora de eu olhar para esse meu outro lado aqui que eu não tinha parado para olhar, mas que é importante para mim também. Dessa forma, essa culpa excessiva, essa autocobrança excessiva, essa sensação de que você não tá dando conta de tudo vai diminuindo, porque você vai priorizando os papéis, você vai observando o que de fato agora é importante de você focar. Então, a gente trabalha muito dessa forma. A Aline também tem uma coisa que é muito importante. Olha, muitas vezes a pessoa, ela se sente na obrigação, por exemplo, de no domingo, ela passar o domingo em família na casa do pai, da mãe, do avô, do tio, enfim, de onde for. E o domingo ele é composto de 3 turnos, manhã, tarde e noite. Então, muitas vezes, a pessoa já faz aquilo há anos, ela não tem tempo para nada e ela se sente na obrigação de, no final de semana, ela está totalmente dedicada à família, sendo que um daqueles 3 turnos seria importante para ela fazer outras conexões. Então, a gente precisa também avaliar o quanto você está colocando a sua agenda em prol de obrigações, que é aquela pergunta inicial que você fez. Faço e não gosto de fazer. Faço, não é nem que não goste, mas é que tipo assim, não é que não precisava agora. ser. Eu vou dar um exemplo para vocês, né? Vou falar aqui diretamente com você. No mês, nós temos 4 domingos. Então, se todo domingo você sempre faz a mesma coisa, mas você queria muito ter um momento de conexão com seus filhos, porque quando chegar lá na casa da família, a família toda começa a interagir, os adultos,
os seus filhos vão interagir com as crianças e você muitas vezes não tem um momento onde você esteja interagindo diretamente com os seus filhos. Mas você tem um sonho de você pegar um domingo, um barco, uma voadeira, sei lá o quê, e você ir para uma beira de rio comer um peixe só você com as crianças. Muitas vezes você não está fazendo isso porque existe uma tradição que você não quer quebrar e que você vai ser execrada da família se você fizer isso. Então, gente, não vai morrer ninguém, você não vai matar ninguém. Se você pegar um domingo para você ficar só com seus filhos, ou se você pegar seu marido e você for dormir um sábado para domingo no hotel e tirar um dia para você ficar com seu marido. Não vai morrer ninguém se você pegar um dia e você for fazer um programa com as suas amigas e você pegar e você juntar ali um dia que vocês vão fazer uma festa de pijama na casa de uma delas, por exemplo. Então, são coisas que muitas vezes a gente precisa ter equilíbrio. Você está todo domingo fazendo a mesma coisa o tempo todo. Você precisa todos os domingos fazer aquilo daquela forma. É isso que gera culpa e que gera desequilíbrio. Porque você acaba fazendo coisas que você amplia, porque você está ocupando todos os seus domingos com isso, e você poderia estar mesclando essa programação. Não é deixar de fazer, é equilibrar o como fazer. Então, dito isto, arrasou essa colocação. Essa autocobrança excessiva em todos os papéis em que você acaba se impondo e que a sociedade impõe e que a família impõe, isso é o que te traz essa culpa, essa tua cobrança excessiva sobre isso. Então, o que acontece? A gente está sugerindo você aqui o quê? Olha para você. Me diga coisas que você gostaria de estar fazendo por você e que você hoje não faz porque não tem tempo. Diga coisas que você hoje faz, mas que não gostaria de estar fazendo. Não como a Lê falou, muito bem falado, inclusive. Não porque você não gosta, mas porque tem coisas que você quer fazer a mais para você. E é nessa hora que a gente usa essas reflexões de autoconhecimento, as reflexões sobre a roda da vida, em que você começa a te olhar, é como se fosse um gráfico, que você olha todas as áreas, ele te dá uma luz diária. Mas, enfim, tem outras também que você pode, né, mensurar aqui. E você começa a olhar para dentro e falar, não, Aline, faz sentido para mim. Eu percebo, então, que tem se tornado muito pesado as demandas familiares, em que eu preciso estar na casa da sogra, na casa da minha família, com os meus filhos, com o meu marido, e eu não estou tendo tempo para mim mesma. E tudo vira prioridade. A igreja, a comunidade, o tempo com a família, e tem uma hora que eu comigo mesma não tá legal, não estou bem comigo, não me sinto disposta, não me sinto feliz, não me sinto relaxada, não me sinto descansada. O que eu posso fazer agora, então, por mim, que eu nunca fiz e eu gostaria de fazer? Ir para um spa. Me relaxar uma vez por semana, fazer uma massagem. Ai, vamos, amiga, eu já quero. Então, o exemplo que tu deu foi muito legal. Eu queria pegar um final de semana e ir num flutuante e olhar pro pôr do sol, e esse final de semana não almoçar domingo na casa dos meus pais. Uhum. E tá tudo bem. Isso a gente vai trabalhando, além do consultório, mas olha devagar. Só, tem uma coisa muito séria. As pessoas vão falar de mim. Eu tenho dificuldade de dizer não. Como é que eu vou dizer pro meu marido que a gente não vai, pela enésima vez, que a gente vai todos os domingos há 8 anos para casa da mãe dele? Como é que eu vou dizer isso? Minha sogra vai morrer, vai ser um escândalo familiar. Eu vou causar a Terceira Guerra Mundial. A gente pode usar várias questões para... Depende de cada caso. Vamos usar esse caso da Alessandra aqui. Porque assim, é importante... Depende da pessoa e do ambiente familiar. Você vai precisar dizer um não. Vai. Você vai precisar se posicionar. Para você dizer sim para você vai ter que dizer não para alguém. Ótimo. Então, ensina, amiga, ensina. Então, como é que faz pra você dizer não, você não precisa falar, não vou, não quero, eu não quero mais fazer isso aqui é um saco, teu pai é um saco, tua mãe é um saco. Não precisa ser essa abordagem. Tu não precisa ser uma pessoa que vai dizer não escancarado de uma forma que vai machucar, magoar aquelas pessoas que estão ouvindo esse não. Você pode dizer, olha... Esse final de semana eu tive uma ideia, a gente pode fazer isso aqui diferente. Na outra semana a gente volta pra fazer. Que tal então a gente fazer o seguinte, em vez do almoço de domingo ser sábado, e aí domingo a gente vai ver o pôr do sol no Rio.
Que tal a gente, então, sábado, ir ver o pôr do sol do Rio e domingo a gente vai pra casa dos seus pais, da nossa família. E que tal a gente não levar os pais pra ver o pôr do sol, hein? Não, porque a tendência... Eu não dei nem essa opção, Alessandra. Muda. Não, é porque eu já tô pensando aqui com a cabeça das pessoas, né? Então tem gente que vai dizer assim, vamos levar teu pai e tua mãe pro pôr do sol. Não. Abafa, não. Abafa. A Alessandra falou isso, por quê, gente? Porque quando a gente chega no dia a dia, na prática, a gente começa a olhar a nossa roda da vida, a gente começa a escolher os papéis que a gente vai focar, a gente tem que mudar alguns comportamentos. Até mudar os pensamentos, você precisa mudar os seus hábitos, mudar o seu dia a dia, o devagarzinho, aquele famoso passinho de formiguinha, um dia de cada vez. E nesse um dia de cada vez é que a gente vai se adaptando à nova rotina, botando como prioridade coisas que a gente sempre gostaria de ter feito e não fez, encontrando sempre um equilíbrio, o caminho do meio. Você vai ouvir gente falando pra você que depois que você começou a terapia, você tá egoísta. Depois que você começou a terapia, você não é mais a mesma, graças a Deus. Diga-se de passagem. Porque você tá finalmente olhando pra você por um outro prisma. Você tá finalmente gastando um pouco de energia com você pra se recarregar e conseguir focar nos outros papéis que são importantes da sua vida. Você dizer não para o outro não precisa ser um não escancarado em que você vai causar inimizades, desequilíbrio. Você vai dizer não de diversas formas. Agora, se a outra pessoa não vai entender, aí isso é um problema dela. Isso é Lacan. Isso é Lacan, gente. Porque aí você não pode controlar o outro, você só pode controlar você mesma. Você pode encontrar um equilíbrio pra tudo ficar bem. Agora, se aquela pessoa não vai aceitar, se aquela pessoa vai fazer daquilo uma terceira guerra mundial, você não tem controle sobre isso. Você só tem controle sobre você. Faz a sua parte, tá bom? E uma coisa, não muda de ideia pelos outros, tá? Por favor. Agora também não precisa bater o pé e nem fazer escândalo. Porque tem que ter maturidade emocional. Para a gente finalizar, eu gostaria de perguntar da doutora Aline, porque a gente sabe que ela é especialista em psicologia positiva. Então, eu gostaria que ela também trouxesse, além desse conceito da roda da vida, quais são os pilares da psicologia positiva que você, genericamente, né, só para deixar uma ideia aqui para você repensar a sua vida, você teria que estar equilibrando para você poder estar nesse caminho do meio. Isso. Na psicologia positiva, em primeiro lugar, você tem que ter tempo para você. Em primeiro lugar, é você. A Aline é egoísmo, não é. Porque você só vai ter condições e energia para o outro quando você tem tempo para você. É muito natural isso acontecer, gente, tá? Eu tô falando isso aqui parece até que eu sou... não passo por isso. Eu passo por isso de uma forma semanal. Quando eu não me priorizo, eu fico esgotada no final de semana. A gente, antes de começar aqui a gravar, a gente tá falando sobre esgotamento físico. Muitos papéis, muitas prioridades, muitas pessoas que dependem de nós. E quando a gente trabalha com pessoas, com saúde das pessoas, a gente também precisa olhar para isso com muito cuidado. Você precisa olhar para você. Em primeiro lugar, é isso. Em segundo lugar, quais são os teus valores principais? É família? É o teu social? Tua vida social? O que é importante? Eu não tenho família, eu tenho amigos e é importante para mim. Seus amigos. Aline, eu tenho poucos e bons amigos, mas minha prioridade hoje é a minha família, meu irmão, minha mãe, que aqui em casa um ajuda o outro, é só nós três e está aqui. Então, essa é a tua prioridade, você também tem que olhar para isso. Quando a gente olha para a parte você e depois o social, as pessoas que são importantes para o seu meio, que fazem parte do seu dia a dia, que para você é um valor, e isso também te energiza, e você ter tempo para elas faz muito bem. Em terceiro lugar, a gente tem a parte intelectual, que é a parte que a gente fala do profissional, do intelecto, de coisas que a gente gostaria de estar aprendendo, que faz bem pra gente, que faz bem pra nossa alma, que tem a ver com os propósitos que a gente tem de vida. Tem o pilar espiritual, que é super importante. A gente falou aqui no podcast sobre da importância da espiritualidade, faz parte de um pilar da psicologia positiva. E é importante por quê? Porque é o ser, não o ter. E não precisa ser a religião, a gente não está falando da religião propriamente dita, a gente está falando da tua conexão com algo que transcende. Então, levando isso em consideração também na psicologia positiva, isso é uma área, tá? Então, a gente está falando do lado profissional, a gente está falando do lado social, de você com você mesmo e de você em relação ao que transcende.
E uma coisa importante é que nós temos um episódio incrível, onde nós falamos exatamente sobre espiritualidade, né, que foi com o apóstolo Aurão Amazonas e com o padre Charles, e que você pode estar indo lá assistir, se você ainda não assistiu, porque nesse episódio nós falamos muito da espiritualidade e disso ser diferente da religiosidade. Então, Aline... Sabe o que eu tô lembrando aqui? Que a gente falou de todos os pilares sem querer. Olha só. A gente falou sobre a parte de que o episódio, vocês vão ver aqui também, que já tá gravado. Do autoconhecimento. Do autoconhecimento, que de você olhar pra si. Com a Anelisa. Anelisa. Por a aí. Gente fala... Gente, um episódio incrível. Incrível. Se você não assistiu esse episódio de autoconhecimento com a Anelisa, assista. Porque ali a gente fala muito do propósito de vida. De você olhar pra si e falar, opa, isso aqui tem a ver comigo, isso aqui não tem, não vou me adaptar ao que os outros querem de mim, vou começar a dizer não e falar coisas pra mim. Então, esse episódio começa por aí, tá? Os episódios. Segundo, a gente falou sobre você ter uma prioridade com o seu bem-estar físico, que a gente falou, trouxe a Inayara e a Carol aqui, a gente fala sobre isso, de você olhar pra você mesmo. Mas também tem uma coisa interessante. Lembra que o primeiro episódio, a gente entrevistou o José Carlos Amorim, e ele falou que sempre ele estava envolvido em muitos projetos, e que aí teve um momento que ele resolveu olhar pra ele. Então, se você também não assistiu o episódio de TDAH, a gente traz a história de vida dele e ele fala muito claramente de quando ele resolveu mesmo se dedicar a si e que ele estava vivendo dos anos mais felizes da vida dele. Depois que ele se olhou, que ele se viu como TDAH, que a gente começou o tratamento e que aconteceu essa situação do autoconhecimento. Isso. O da Érica também, sobre os papéis, porque ela é mãe, ela é profissional, ela se sentiu perdida no meio do caminho e para ela se encontrar, ela teve que olhar para ela, o autoconhecimento, a importância dela ver, opa, peraí, eu tô seguindo o bonde de todo mundo, mas não tô seguindo o que é importante para mim. O da Érica também fala sobre autoconhecimento e a importância de você parar e escolher os papéis em que você vai focar. Isso também traz. E a gente também trouxe a importância da parte da espiritualidade, como você falou, com os apóstolos e o padre. A gente também trouxe aqui o episódio sobre o trabalho que quando você desequilibra os seus papéis, né? Quando você foca só em um papel e esquece os outros, isso te traz um desequilíbrio. A importância do autoconhecimento para ela parar e olhar o quanto ela estava focada só em um lado da vida dela. Mas quando ela equilibrou os outros papéis, isso trouxe uma outra visão, porque ela amava trabalhar, isso é um valor para ela, mas quando a gente só foca em um papel, a gente desequilibra. Então, sem querer, querendo, a gente está falando de papéis aqui, da importância de equilibrá-los. A gente trouxe vários podcasts aqui que falam sobre a história de vida, as dores dessas pessoas e como elas conseguiram, através do autoconhecimento, como elas conseguiram, através de parar e escolher os papéis que elas iam focar, elas serem mais felizes e terem mais qualidade de vida. E uma coisa muito interessante também, que a gente, você está falando aí, eu fiz uma retrospectiva aqui, né? Que o episódio do Graco Viagens, a gente trouxe muito essa questão de se reconectar, né? E ele trouxe essa questão de você conhecer a Amazônia, de você estar em contato com a natureza, porque isso é extremamente relaxante. Quando a gente falou aqui, você ir ver um pôr do sol, você também pode estar programando final de semana desse de imersão na selva, um passeio turístico, que as pessoas de fora dão valor. E quem é daqui do Amazonas não valoriza tanto. Eu acho que foi um fechamento, né, que a gente fez hoje com esse episódio de papéis, fantástico de estar fazendo essa retrospectiva de todos os episódios que a gente já fez. Não estava combinado. Não estava combinado, a gente começou a pensar do nada. A gente até gerar essa curiosidade, mas se você prestar atenção, o resumo de todos os episódios que a gente veio fazendo até agora foi esse episódio de hoje. Foi o episódio de hoje. Eu tô... Como sempre, aqui a sintonia é top. Mas o que acontece? Só pra concluir aqui. Quando você chega no consultório e a gente para te olhar, você olha pra você, você é uma pessoa única e subjetiva. O que funciona pra você não funciona pro outro. E o que funciona pro outro não funciona pra você. Perfeito. Você aprende a olhar pra dentro e ver o que é importante. Escolher de uma forma muito consciente. E quando a gente está consciente disso, um passinho de cada vez para você ir aprendendo a dizer não, um passinho de cada vez para você ir se adaptando à nova rotina. A gente faz muitas tarefas, Ale, no meu consultório.
uma semana por vez a gente faz uma mudancinha, pra gente ir se adaptando. Pra gente ir vendo se a pessoa se adaptou, se aquilo ali foi importante, se aquilo ali não foi importante. As mudanças são lentas, né? As pessoas, muitas vezes, elas querem milagre, querem uma coisa pra amanhã. E não é assim que funciona. Não. Então, assim, gente, pra gente fechar esse episódio, eu não posso deixar de dizer. Se você tem dificuldade de estabelecer essas prioridades, de se colocar em cada papel, de estabelecer o tamanho que cada papel vai ter na sua vida, procure ajuda. Nós estamos aqui para isso. Ah, mas eu não estou encontrando vaga na agenda de vocês. Ah, mas eu... é um bom problema. Que problema bom a gente tem. Ótimo que a gente tem. Deus é muito bom. Então, assim, nós temos muitos profissionais de psicologia. A gente indica, que são super competentes, nós indicamos. Inclusive, às vezes as pessoas... Eu não tenho vergonha de dizer isso. Às vezes as pessoas chegam e dizem assim, ai, doutora, essa consulta é muito caro. Gente, assim, todo mundo tem um valor. Então, hoje, para eu cobrar o valor que eu cobro, a Aline cobrar o valor que ela cobra, a gente não pode ter vergonha de falar de dinheiro, porque dinheiro, ele não é vergonha. É um modo onde você tem um honorário, quer dizer, onde você está sendo honrado por um serviço que você está prestando. O honorário, você está honrando o profissional. Então, eu compreendo que muitas vezes a pessoa não consiga dispor daquele valor, mas nós temos profissionais bons que têm, muitas vezes, valores melhores ou menores. E isso não significa que você não vai ter acesso, porque até no sistema público, eu um dia desse participei de um programa de TV que a moça estava falando o quanto ela encontrou solução para a vida dela e ótimos profissionais no serviço público, no plano de saúde, onde ela faz acompanhamento psicológico. Tudo é uma questão de você não desistir de você mesmo. A Alessandra está falando o seguinte, tudo é uma questão de priorizar. O que você precisa priorizar agora? Se é essa percepção de si, se você está perdido, se você acha que não consegue focar em nenhum papel porque você está sobrecarregado, existem outras formas também. Você pode buscar em coaching, você pode buscar em cursos online, você pode buscar em autoajuda, você pode buscar em palestras, para ir abrindo a sua mente e você ir se identificando com que caminho seguir. E aí, chegar no momento de você buscar ajuda terapêutica, que você tá vendo que essa culpa, ela excede, né? Você tá paralisada por causa dela, que ela tá te trazendo mágoas, que você vive no passado, jogando na cara das pessoas por causa dessa culpa, que você não consegue administrar o seu tempo, não consegue dizer não, e isso tá te prejudicando, aí sim, busque uma terapia, existem terapeutas maravilhosos. Acho que quando você prioriza, Ale, eu tô te falando isso, porque quando a pessoa ela quer, ela se organiza e ela prioriza. Tudo é uma questão de priorizar. Tudo é uma questão de se organizar eu vou ter que abrir mão disso aqui um pouquinho para poder fazer um pouco mais disso. Eu vou deixar eu vou deixar de gastar todo o meu dinheiro final de semana em algumas coisas que eu excedo para ir semanalmente ou quinzenalmente na terapia e buscar a minha melhor versão, por exemplo, né? Tô dando um exemplo aqui. Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é e quando essa dor vier muito maior, que você busque ajuda. É isso, gente. A gente quer agradecer muito, né? Nós sentimos muita necessidade de ter alguns episódios onde a gente se convida para falar porque nós precisamos cumprir o nosso propósito, o nosso objetivo, que é ajudar você a ser sua melhor versão, ajudar você a viver melhor, a ter saúde mental. Então, nós estamos hoje cumprindo esse nosso papel de nós trazermos mensagens que nós consideramos importantes para você seguir em frente. Muito obrigada por ter acompanhado a gente até aqui. E não esquece, deixa teu like e divulga mesmo, porque tem muita gente precisando ouvir o que nós dissemos hoje. Gratidão. Obrigada, amiga. Obrigada, foi ótimo. E, não fica preocupado, relaxa. Que tudo passa. Até mais.